Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Essa live vai ficar salva. Seja muito bem-vindo à nossa aula Como Estudar de Forma Eficiente. Me chamo Jackson Gomes e sou o fundador da Trilha da Aprendizagem, que tem o objetivo ajudar pessoas e treinar talentos. Somos apaixonados por pessoas e treinamos talentos, porque acreditamos que talentos eles são desenvolvidos, são lapidados, são aprendidos, as competências, as habilidades são lapidadas e essa é a nossa missão: amar pessoas e desenvolver talentos. E na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre como estudar de forma eficiente. Nós estamos aí meio que no retorno das atividades, retorno de faculdade, retorno das aulas presenciais em muitas cidades do Brasil. Já a grande parte já retornou efetivamente, e estamos nesse início de ano, né, em que as pessoas estão iniciando uma faculdade, estão talvez estudando novos conhecimentos para ingressar em uma outra área de atuação, talvez nessa transição de carreira, fazendo então cursos, seja esse de idioma, sejam esses cursos técnicos, sejam esses uma pós-graduação, uma graduação. E muitos hoje eles têm adotado a forma de estudar à distância, uma forma de tentar conciliar o seu tempo, a sua necessidade, a sua rotina com a urgência de ter um determinado conhecimento para uma promoção no trabalho, para passar em um determinado concurso. E estudar de forma eficiente é algo que é muito importante nós entendermos como que é essa dinâmica, né? Como que funciona isso? Porque tem muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas falando assim: não, eu vou estudar 10 horas, agora eu vou fechar tudo, vou estudar 10 horas, vou estudar 15 horas, vou estudar 10 horas seguidas. Mas será que isso surte de fato algum resultado? Será que essa é a melhor maneira de estudar? Será que essa forma de estudar tem sido uma forma eficiente? Tem sido uma forma produtiva? A quantidade de horas ou a forma com que estuda, né? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão. Será que eu tenho que estudar diversas horas para que de fato eu consiga entender uma matéria, que eu de fato consiga aprender um determinado conhecimento, uma determinada informação, ou a maneira na qual eu estudo vai influenciar o meu resultado? Tem uma ilustração que eu acho que resume muito bem isso, né? Em que um lenhador e diversos lenhadores assim numa floresta, e um muito forte mesmo, muito forte, ele começa ali batendo na árvore, batendo no tronco, e ele começa com toda a força dele, toda a energia, toda a força, e todo mundo fica impressionado com aquilo, né? Poxa, o cara fortão e um machado gigante, o cara cortando várias árvores. Mas chega na metade do dia, aquele cara ele já está muito cansado, mas muito cansado. E o seu machado, que agora ele já está totalmente desgastado, ou seja, ele perdeu o corte. Então ele já estava batendo, estava usando muita força, mas o machado não estava afiado. Mas, pelo contrário, tinha um lenhador já muito experiente, já mais um senhor de idade. E ele cortava as árvores, mas ele fazia algumas pausas. Afiava o machado, cortava, afiava o machado. E muitos questionavam, falavam assim: não, assim você no final do dia você não vai cortar nenhuma árvore, comparado àquele homem lá que é muito forte. Mas assim ele seguiu.
Ele cortava algumas árvores e afiava o machado, cortava algumas árvores e afiava o machado. E no final do dia, quem foi mais produtivo? Foi aquele senhor que fazia as pausas necessárias, afiava o seu machado e cortava novamente. O que essa ilustração tem a ver com a nossa aprendizagem? Muitas vezes você vai 10 horas direto, vai 5 horas de estudo pensando que isso vai trazer uma certa produtividade para o seu crescimento, para os seus estudos, um maior desempenho, quando na verdade vai te prejudicar. Sabe por quê? Porque quando você passa muitas horas, você já começa a ter uma zona de estresse muito grande, você já começa a perder o seu foco, você já começa a ter uma fadiga muito grande, e aquele conhecimento, aquilo que você está ouvindo, seja uma aula, seja um podcast, seja um vídeo, aquilo já não vai entrar da forma que entraria se você estivesse mais descansado. Então a importância da pausa, principalmente no momento dos estudos, é fundamental. Tem uma técnica que é o Pomodoro, que você divide o seu tempo em 25 e 25 minutos. 25 e 25 minutos e faz pausas bem pequenas. E isso é fundamental na sua aprendizagem, porque é aquele momento em que você está ultramente focado. Também tem uma professora, uma doutora na verdade, que tem essa teoria do cérebro focado e o cérebro relaxado. E é realmente o quanto que quando a gente está empenhado, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo, a gente está ali focado naqueles estudos, mas a importância de relaxar, a importância das pequenas pausas, de beber uma água, de tomar um café, de levantar um pouco, de se alongar um pouco, você entra também naquele modo de relaxamento. E às vezes, quem despreza esse período de relaxamento, esse período de pausa, no final das contas, seu desempenho também é prejudicado. Então, quando a gente começa a pensar sobre estudar de forma eficiente, a primeira coisa que a gente precisa entender que o aluno agora ele se torna o protagonista da sua aprendizagem. É muito comum quando a gente pensa sobre educação, quando a gente pensa essa questão da sala de aula, vem à nossa mente a questão do professor em pé, aquelas cadeiras enfileiradas, e o professor ali falando, passando todo o seu conhecimento para os alunos. Tem até o Paulo Freire que vai falar isso, que é uma educação depositária, né? Que o aluno ele fica como um depósito e o professor transferindo ali o conhecimento para aquele aluno, fazendo com que o aluno seja tão somente passivo na sua aprendizagem e o professor sendo um total responsável, vamos dizer assim, na aprendizagem daquele aluno, ensinando, mostrando que ele tem que aprender, a forma de aprender, as coisas que ele precisa decorar, as formas, os resultados que ele precisa apresentar com a prova. Mas, quando a gente começa a pensar, principalmente na educação nesse tempo, e algo que não somente as empresas, mas esse tempo exige, que é esse protagonismo do aluno, do aprendiz. Por quê? Porque hoje as coisas têm mudado de forma muito rápido mesmo. Aquilo que a gente estudava 5 anos atrás, hoje tem mudado demais. E não somente a questão do conhecimento, mas a questão da forma com que esse conhecimento tem sido passado. Antigamente era o quadro, o giz, hoje as canetas ainda, né? Hoje já tem as lousas interativas, algumas questões de estratégia com metodologias à distância, e hoje aí a gente já está utilizando as redes sociais para o ensino, tem o YouTube, tem tantas plataformas digitais que são voltadas para educação. Então as coisas têm mudado demais mesmo. E o aprendiz, o aluno, ele não pode mais ter uma postura de ser passivo à sua aprendizagem.
que seria isso? De aguardar aquilo que ele tem que estudar, de aguardar aquilo que o professor está passando, de aguardar aquilo que é a demanda do mercado, mas ele precisa ter a consciência que ele é responsável pela sua aprendizagem. Claro que agora a figura do professor é uma figura de facilitador da sua aprendizagem, é uma figura de um curador ali do conhecimento, de apresentar para vocês técnicas, de apresentar para vocês metodologias, de apresentar realmente uma linha de metodologia que vai facilitar nessa aprendizagem. Mas o aluno é total responsável por essa aprendizagem. Porque há muita transferência de responsabilidade. Fala assim, não, por conta dos professores, é por conta da metodologia, é por conta da forma como que o professor dá aula, e é por esse motivo que eu não consigo aprender, é por esse motivo que eu não aprendo nada. Claro que o professor ele tem uma fatia nessa responsabilidade, a forma de passar o conhecimento, a didática, a maneira de ensinar. Mas o aluno ele precisa buscar essa consciência de ser protagonista no seu processo de aprendizagem. E para termos, então, um estudo, uma aprendizagem de forma eficiente, a gente precisa ter cuidado com alguns fatores que podemos dizer assim, que vão nortear a nossa aprendizagem e que, se não prestarmos atenção nesses fatores, nesses pilares, a nossa aprendizagem não vai ser tão eficiente assim. Não vai bastar estudarmos longas e longas horas, não vai bastar a gente se dedicar muitos e muitos períodos se não atentarmos para esses pilares. Então, quais são esses fatores, quais são esses pilares que é fundamental para termos uma aprendizagem, para estudarmos de forma eficiente? Nós estamos aí nesse início de ano, retornando às nossas aulas, retornando à faculdade, retornando ao ensino médio, e adotarmos essa postura agora fará total diferença no final do ano. Não somente e abandonar esse pensamento assim, eu vou estudar para passar, eu vou estudar para ter 6, para ter 7 e pronto, passar e acabou. Não, mas ter de fato uma aprendizagem efetiva. E essa aprendizagem efetiva que vai nortear não somente na questão assim, eu vou decorar o conhecimento, mas desenvolver capacidades. Mas vamos lá. Quais são os fatores que a gente precisa tomar cuidado para que possamos ter uma aprendizagem, para estudarmos de forma eficiente? O primeiro delas é o foco. Hoje nós temos diversas distrações. Temos diversas coisas para nos distrair. São as notificações do nosso celular, às vezes é o ambiente que nós estamos, assim, até mesmo dentro da nossa casa, né? No momento que a gente vai parar para estudar, no momento que a gente vai tirar assim, não, agora pela manhã eu vou estudar, e às vezes é um barulho, às vezes é uma coisa, é interrupção, alguém te chama, e aí fulano, não sei quem, e aí Beltrano, o que você está fazendo? Eu lembro que na época do ensino médio, né, ou também da faculdade, no momento que eu parava assim para ler, para estudar, assim, às vezes sempre a mãe chamava, oi, já pode me ajudar no negócio? Porque a pessoa olha assim, você ali estudando, você em casa, pensa que você está lendo ali, não está se aplicando muito bem, mas essas interrupções te atrapalham. Às vezes você está ali, iniciou seus estudos, tá ali focado, tá uns 15, 20 minutos ali focado e vem uma distração até você retornar. Lembra da teoria do modo focado e o modo relaxado, o modo difuso? É justamente isso. Até você retornar para o foco, aí já é muito tempo. Então é muito importante no momento de estudar, no momento de estudo, é evitar todas as distrações.
colocar o telefone no modo avião, desativar notificações. Se você estiver em casa, desliga a televisão, desliga a rádio, vai por um tempinho, comunica as pessoas que estão na sua casa, fala assim, olha, nesse momento eu vou estudar, nesse momento eu vou estudar aqui, depois você pode me chamar, tudo bem? Mas faz esse combinado, porque o foco é fundamental para estudarmos de forma eficiente. Porque não adianta a gente pensar que a gente vai estudar só 20 minutos, a gente vai estudar 40 minutos, 50 minutos. O que vai determinar a nossa aprendizagem de forma efetiva não vai ser tanto a quantidade de horas que a gente estuda, mas é a forma com que a gente estuda. Seja 30 minutos focado, estudando de forma correta, vai ser muito mais eficiente você estudar 3 horas totalmente distraído. E o que é estudar totalmente distraído? Você está ali muito bem, está lendo, você está estudando, está aplicando, toca o seu telefone. Você vai, atende, conversa, rola na rede social, fica lá navegando nas redes sociais, depois volta para o estudo. Aí estuda mais 20 minutos, daqui a pouco toca o telefone, vê outra coisa na internet, vê o Netflix. E aí depois você fala assim, não, estudei 3 horas, estudei 4 horas. Mas se você fizer realmente uma reflexão, você vai ver que você estudou só 30 minutos de forma efetiva mesmo. Então é muito importante termos foco. Esse é um fator muito importante, o foco. Não se distrair, evitar as distrações, evitar as interrupções. Mas quando buscar um local para estudar, busca um local tranquilo. Em casa não dá para estudar, vai na biblioteca da escola, da faculdade. É um costume que eu tinha muito. Eu ia muito na biblioteca aqui do Sesc, ia muito mesmo. Quando eu estava estudando para o concurso, eu ia sair do trabalho e já ia direto para lá. Já tinha todo o edital daquilo que eu tinha que estudar, então ficava lá, em silêncio, botava uma música no fundo, que eu gosto de estudar com música, bota uma música tranquila, instrumental, e ali pegava o material e começava lendo, e o quanto que isso me ajudou muito mesmo na aprendizagem, quanto que me ajudou no conhecimento. Então fica aí essa dica. Uma outra coisa, um outro fator que é muito importante para termos uma aprendizagem eficiente, a gente estudar de forma eficiente, é a administração do nosso tempo, é a gestão do nosso tempo. Como nós temos feito e como você tem feito a gestão do seu tempo. Porque não basta você falar assim, não, poxa, entrei na faculdade agora, esse ano estou focado, vou cumprir minha meta, vou cumprir o sonho da minha vida, quero fazer faculdade, vou fazer esse curso que eu tanto queria, aguardei tanto para fazer esse curso, e você não dedicar da forma que precisa dedicar, né? De você não administrar o seu tempo para você estudar, sei lá, 30 minutos. Minha rotina é muito puxada, eu tenho muitas coisas, eu tenho que fazer muitas coisas, poxa, mas eu vou separar 30 minutos do meu dia para estudar. Eu vou separar 1 hora do meu dia para estudar. Não, eu vou estudar de segunda, quarta e sexta. Não, eu vou estudar só no final de semana, mas se aplicar para isso. Porque o que acontece? Na gestão do nosso tempo, tem até um livro muito legal que eu tenho estudado na pós, que é 7 hábitos de uma pessoa altamente eficaz, do Stephen Covey. E ele fala uma coisa, e ele apresenta uma coisa de... Dentro do conceito lá, ele tem um hábito que é fazer a coisa mais importante. E o quanto que muitas vezes na gestão do nosso tempo, a gente está ocupado com diversas urgências do nosso dia. Eu já até gravei um Reels falando sobre isso, que às vezes a gente só está apagando incêndio da urgência. Só apagando incêndio. É uma coisa que surge ali, o imprevisto, e às vezes pela falta de planejamento, surge mais imprevistos ainda, e você está só cumprindo imprevistos, tapando os furos da urgência, fazendo, e no final você vê que você não chegou a lugar nenhum. Você está cansado, você está exausto,
e você não fez nada daquilo que é de fato importante, daquilo que é prioridade para você. E muitas vezes você colocou aí no início do ano, poxa, é prioridade para mim fazer esse curso, fazer essa faculdade, é prioridade para mim fazer isso. E por conta das urgências do dia a dia, você foi deixando passar, você foi deixando. Eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo História, e eu fiz licenciatura de História à distância. E naquela época eu estava trabalhando no Lava Jato. Eu trabalhava no Lava Jato de manhã e à tarde, fazia História à distância, e à noite eu fazia Teologia. E eu lembro que muitas vezes eu só deixava, eu falava, não, vou estudar sim para História, E o que estava acontecendo? No primeiro semestre, poxa, estava animadão, estava feliz pra caramba, que era a História que eu queria fazer, queria realmente dar aula e tal, e fui aplicado. No primeiro semestre, geralmente nas faculdades são as matérias mais fáceis, né, que são as introduções das outras disciplinas que a gente vai ver ao longo dos semestres futuros. Então foi tranquilo, foi bem tranquilo. Mas só que no segundo semestre já começou a aprofundar ainda mais algumas disciplinas. E eu estava com a mesma postura, o que? Estudava só na semana de prova. Tinha um calendário de prova. Então, na semana de prova, eu começava estudando várias matérias ao mesmo tempo, ficava lendo vários livros e artigos para ter uma nota boa. E o que aconteceu? Não tirava nota boa. O que aconteceu? As primeiras disciplinas eu perdi em muitas mesmo. Aí eu tinha que o quê? Colocar a disciplina que eu tinha perdido naquele semestre para o outro semestre. E isso, o que estava acontecendo? A mensalidade que eu estava pagando, 230, com o passar do tempo, já estava ficando 300 e pouco. Só estava aumentando, porque eu estava pegando disciplina do semestre anterior, eu estava fazendo com outras disciplinas daquele semestre. Então, isso estava prejudicando demais, porque eu não estava administrando bem o meu tempo. Eu estava tão somente o que? Não, deixa, eu vou lá para o Lava Jato, vou trabalhar, e às vezes nem tinha carro. Ficava distraído, ficava fazendo outra coisa, deixava o tempo passar. E quando chegava de forma muito urgente, que era para estudar, aí eu estudava. Então é muito importante fazermos uma boa administração do nosso tempo, principalmente relacionado aos nossos estudos. Se você só tem 20 minutos para estudar todos os dias, se aplique em estudar 20 minutos todos os dias. Se você só tem segunda e quarta para estudar, estude segunda e quarta. Mas não deixe as urgências tomar o tempo, a sua energia daquilo que é mais importante para a sua vida, daquilo que é a sua prioridade. Porque o que acontece? Porque quando o tempo passar, e principalmente na questão da faculdade, dos estudos, os bimestres vão passando, as coisas vão passando, e às vezes quando vai chegar lá no final do ano, você vai perceber, puxa, perdi tempo, cara. Perdi tempo com besteira, puxa, me distraí, puxa, dei mole. E aí, além de você perder tempo, você perde dinheiro, você perde energia, você perde muito pela falta de administração do seu tempo. Então, cuide desse pilar da gestão do tempo. É fundamental para um estudo eficiente. Uma outra coisa que também está relacionada à gestão do tempo é a organização das suas prioridades. É muito importante para a gente estudar de forma eficiente organizar as tarefas por ordem de prioridade. Lembra daquilo que eu estava falando da gestão do tempo? Aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é não importante e aquilo que não é urgente. É realmente listar o que é importante, quais tarefas são mais importantes.
Nessa disciplina eu tenho mais dificuldade. Então nessa disciplina vai demandar de mim mais tempo. Eu não vou poder colocar 20 minutos para uma disciplina que eu não tenho tanto domínio assim. Então eu vou colocar aqui mais uns 40 minutos, vou colocar 1 hora, vou organizar o meu tempo e o meu dia, as minhas tarefas, naquilo que é mais importante. É realmente porque o que acontece? Às vezes na nossa organização de tarefas, a gente coloca muita tarefa no dia e a gente acaba não conseguindo cumprir isso tudo. E às vezes, muitas das tarefas que a gente coloca para fazer naquele dia são coisas que poderiam deixar um pouquinho mais para frente. E é muito comum quando a gente inicia a semana, a gente já inicia cheio de coisa para fazer. Mas é fundamental a gente selecionar pelo menos 3, que aí a gente vai focar nessas 3. Não, isso aqui é mais importante. Eu não posso começar minha segunda-feira, eu não posso iniciar minha semana sem fazer isso. Porque com essa organização de tarefas por prioridade, porque quando você estiver aplicado nos seus estudos, no momento de estudo, você vai falar assim, não, poxa, eu já fiz aquela tarefa, eu vou estar com a mente muito mais tranquila, muito mais tranquilo, muito mais disposto para estudar, porque eu sei que não tem nenhuma urgência para ser feita. Porque a pior coisa é você estar estudando ali, está muito bem aplicado e de repente você lembra, meu Deus, esqueci de fazer isso. Puxa vida, meu Deus, aquele trabalho que eu tenho que entregar, eu tenho que fazer aquela correria, e vai passando tempo e pronto, você não, aquilo que era para você fazer naquele momento, você já não faz, você está enrolado com outra coisa, com outra urgência. Então é muito importante o que? Na organização das tarefas, é organizar por prioridade. É não deixar aquilo que é importante se tornar urgente. Porque, principalmente em faculdade, principalmente o pessoal que está no ensino médio também, é muito comum que tem bastante tempo, o professor passou um trabalho para 2 meses. Mas você tem diversas disciplinas ali que você está estudando, outras tarefas, coisas que são importantes também. Aí você fala, não, tá doido, tem 2 meses ainda para fazer. Aí depois só vai passando um tempo. Tem 1 mês ainda para fazer. Aquilo que era importante, ele aos poucos só está se tornando urgente. Aí daqui a pouco tem 1 semana para fazer. Aí aquilo que você pensava que você faria, em uns 40, 3 horinhas eu consigo resolver. Eu consigo fazer. Aí quando você de fato está fazendo aquela tarefa, você percebe que você precisa de muito mais tempo. Às vezes é um trabalho que você precisa pesquisar, é um trabalho que você precisa de ajuda de alguém, que precisa consultar várias fontes, várias pesquisas, revisar, entregar de novo para o professor retornar de novo. Então, a organização de tarefas é fundamental para ter um estudo mais eficiente. É realmente organizar por prioridade. Isso aqui é urgente, isso aqui não é urgente. O que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer também. Tem uma outra técnica que é assim, né? É listar o que eu preciso fazer. É a lista de tudo aquilo que eu preciso fazer. O que eu já estou fazendo, o que é aquilo que está em andamento e o que já foi feito. Você tendo isso, algo que você pode colocar, o post-it, ou na agenda mesmo, isso vai te facilitar muito, muito mesmo. É listar todas as suas tarefas, por isso que é importante também fazer um planejamento semanal, né? Chegar no domingo ou na sexta-feira, organizar toda a sua semana, listar ali o que eu preciso fazer ao longo da semana. Aí, mediante isso, vou selecionar aquilo que eu já estou fazendo, aquilo que já está em andamento. Poxa, concluir, vou colocar lá, feito, check, check. Isso vai, querendo ou não, vai aliviando ali sua pressão, vai aliviando ali sua atenção também, né? Você vai falando assim, não, já consegui fazer isso, não, já consegui fazer aquilo. Você vai ficando motivado porque você está vendo que as tarefas que você propôs a fazer, você conseguiu concluir. Então é muito importante essa organização de tarefas por prioridades. Uma outra coisa para a gente também ter um estudo de forma eficiente
é definição de um espaço que permita a concentração. Como eu falei anteriormente, eu tinha um costume muito grande de ir para o SESC estudar. Primeiro, biblioteca maravilhosa, um ar-condicionado, ou se não, na época eu estava fazendo faculdade também, eu ia para a biblioteca, lugar tranquilo, ar-condicionado, internet à disposição, então você estudava com muito mais foco do que um ambiente totalmente de distrações, né? Realmente não dá. Uma coisa é você estar no ônibus, uma coisa é você estar no carro e tal, você coloca às vezes a gravação da aula ali no caminho, você aproveitando, você vai ouvindo e tal, você está assistindo o vídeo, uma coisa é isso. Mas nem sempre é não fazer também esses momentos como algo de rotina, né? O ideal é você parar para estudar, o ideal é você ter um lugar, um momento mais calmo, mais tranquilo para estudar e focar. Mas aproveitar esses momentos de deslocamento, esses momentos assim de, vamos dizer assim, que hora perdida, para você ouvir às vezes a gravação da aula, assistir um vídeo, às vezes ler. Tem gente que consegue concentrar. Eu gosto muito de ler, assim, às vezes quando estou no ônibus, na van ou numa viagem, assim, boto assim no celular o PDF, começo lendo, ou o livro mesmo. Então é aproveitando o tempo, mas esse espaço é fundamental. Primeiro que você vai estar muito mais relaxado, você vai estar muito mais concentrado, com as coisas ali próximas de você. É muito bom ter uma cadeira mais confortável para você sentar, um ambiente mais tranquilo ali para você ler, você focar. Então, essa definição de espaço é primordial. Porque a pior coisa é você estudar num lugar que vem um som de uma coisa, daqui a pouco alguém te interrompe, alguém te chama, o telefone te toca, aí chega uma notificação, chega alguém, aí de repente você já perdeu o foco totalmente, você já ficou totalmente distraído, e aí até se voltar, até se concentrar, já foi muito tempo. Então, esse outro pilar, então, recapitulando, quais fatores e quais pilares assim para a gente ter uma aprendizagem mais eficiente? O foco, que é fundamental, termos o foco como um pilar para estudarmos de forma eficiente. A administração do nosso tempo, a gestão do nosso tempo é fundamental. Organizarmos o nosso tempo, fazer uma agenda, ter um planejamento semanal, realmente, nem que seja no papel, nem que seja no celular, independente. A organização de tarefas, a definição de um espaço para permitir a concentração, e a outra coisa é a organização de objeto. O que seria a organização de objeto? Seria o material de estudo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente para estudar. Não, nesse momento eu vou estudar, nesse momento eu vou focar aqui, nesse momento eu vou me aplicar, nesse momento eu vou parar para estudar. Mas às vezes, aí nesse momento que você para estudar, aí você tem que ainda pegar o livro, ainda você tem que pegar qual é a matéria que você tem que estudar ainda, qual é o artigo que você tem que ler, qual é a apostila que você tem que ler ainda, qual é a tarefa que eu tenho que fazer, qual é o exercício que eu tenho que fazer, e com isso já se distrai, você perde tempo. Aquele momento que era para ser muito mais eficiente, muito mais produtivo, deixa de ser, que você ainda está organizando as coisas. Então é muito importante ter um caderno. Se é o caderno, é o caderno. Se a apostila está em PDF, já separa no celular. Se você prefere a apostila mesmo, física ali, imprime o material, tenha canetas ali para grifar, tenha post-it para colocar ali, que vai facilitar na organização. Então é a organização desses objetos de apoio, que é o caderno, a caneta, os livros, seja um podcast. Então isso é muito importante. Lembro quando eu ia para biblioteca, eu colocava tudo à disposição, né? Pegava o telefone,
já pegava o edital daquilo que eu estava estudando, na época eu estava estudando concurso, botava ali o edital pertinho de mim, já abria no computador a matéria que eu ia estudar naquele dia, já pesquisava, abria uns 4, 5 sites ali daquela matéria, ficava lendo cada site, depois eu ouvia uma aula daquele assunto ali, e ali eu ia estudando, ia anotando, fazia anotação, ia escrevendo, ia tentando resolver algumas provas. Isso facilitava muito mesmo, muito mesmo, a minha aprendizagem. E uma outra coisa que é muito importante, além dos pilares, né, de estudar de forma eficiente, é você entender qual é a sua maneira de aprender. Por quê? Porque tem gente que tem mais facilidade de aprender ouvindo. Às vezes a gravação de uma aula, ali você consegue concentrar muito mais, um podcast. Tem outras pessoas que já conseguem escrevendo, tem que escrever ali aquilo que o professor está passando, ele precisa escrever. Outras pessoas, através de mapas mentais, né, visualizando a matéria, seja no vídeo, seja através de imagens. Então é muito importante você entender qual é a sua melhor maneira de aprender. E tem outros que vai acabar misturando, e a gente tem um pouco disso, né? Você não vai focar somente em um. Às vezes você ouve, você aprende ouvindo e escrevendo junto, você gosta de visualizar e escrevendo, é uma mescla ali, mas sempre vai ter aquilo que vai ser, aquilo que vai ter mais acentuado, assim. Então é muito importante você entender como que você aprende, e a partir disso você organizar, ter foco, organizar o seu tempo, organizar o seu espaço, definir os objetivos, e dessa maneira você vai estudar de forma muito, mas muito eficiente. E eu espero que essa aula possa te ajudar, ter te ajudado aí na sua aprendizagem, nos seus estudos. E muito obrigado, e Leila, que está conectada, está ouvindo, gratidão mesmo, muito obrigado. Muito obrigado a galera que passou por aqui, Irmã Tereza, Juliana, um grande abraço. E é isso, pessoal. Coloque nos comentários aí o que vocês acharam da aula, qual o insight que vocês mais gostaram. A live vai ficar salva, depois vocês podem acessar, rever algumas coisas, e com certeza vai ajudar muito. Obrigado, Leila. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.